Para a questão de número 4, fala assim, ó. Assinale a alternativa correta em relação à profissionalização. Gisele, profissionalização cai? Eu que vou fazer professor. Cai profissionalização? Com certeza. Eu que vou fazer para agente educador, Gisele, vai cair profissionalização? Com certeza. Assistente social vai cair? Com certeza. Beleza? Show? Então, existem certos cargos que certos artigos aparecem muito mais, tá? Então, este artigo aqui é o artigo 60, né? Que vai falar sobre profissionalização. Então, tá aqui. Assinale a alternativa correta em relação à profissionalização e ao trabalho da criança e do adolescente. Show? Então, vamos lá. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda de produtos de seu trabalho desfigura o caráter educativo? Será? B. O adolescente que se enquadra na categoria de aprendiz estará amparado apenas pelas normas do Código de Processo Civil? C. Ao adolescente portador de deficiência é proibida a prática de atividade laboral? D. A realização de atividades perigosas, insalubres ou penosas é permitida ao adolescente aprendiz que estiver em regime familiar de trabalho? Ou letra E. Ao adolescente é vedado o trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Qual é o gabarito? Então, para começar, vamos lá no nosso artigo. Vou manter aqui as coisinhas que eu estou riscando na tela. Vamos lá para o artigo 60? Então, peguei aqui a lei, vou lá para o artigo 60. Aí, o artigo 60, para início de conversa, fala o seguinte: é proibido qualquer trabalho ao menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Beleza? É proibido qualquer trabalho aos menores, né, de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Beleza? Aí, o 61 vai falar assim, ó: a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. O 62 considera-se aprendizagem a formação profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Está falando da LDB, né? Ó, considera-se aprendizagem a formação aqui, ó, técnico profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor, né? Por que ele está falando isso no 62? Porque considera-se aprendizagem e formação técnica profissional? Porque lá na LDB, especificamente, né, no nosso artigo 39 até o nosso artigo 42, vai falar de uma modalidade de ensino, que é a educação profissional e tecnológica, tá bom? E aí ele está falando no 62 só isso, ó, que considera-se aprendizagem a formação técnica profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação educacional, né, da nossa LDB. Perfeito? E aí ele fala no 63, ó, a formação técnica profissional obedecerá os seguintes princípios, que são eles, aqui, ó: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Resumindo tudo, o garoto não pode simplesmente estar numa educação, né, técnica profissional, digamos assim, se esse garoto, quando for fazer, por exemplo, né, atuar, né, como aqui, ó, atuar como na condição de aprendiz, não estiver praticando a mesma função, né, daquela sua educação técnica profissional. Aqui, ó, por isso que ele, aqui, ó, fala aqui no inciso 2º do 63, atividade compatível
com, ó, aqui, ó, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. No 1 ele vai falar, ó, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, além de ser compatível, isso não pode tirar o garoto da escola. Ele tem que ter frequência. Ele não pode simplesmente faltar, né, faltar a escola, ser infrequente na escola por conta da atividade que ele está realizando, por exemplo, enquanto aprendiz. Beleza? E ainda continua aqui, ó, o horário especial para o exercício das atividades. Gente, então, não tem como você botar um jovem aprendiz trabalhando horas e horas e horas e horas, não, porque ele é o quê? Ele é um estudante, então tem que ter um horário especial para o exercício das atividades. Show? E ele ainda continua aqui, diz assim, ó, ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Show? 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários, ok? Então, todos os direitos, né, que você, enquanto adulto, né, tem, quando a gente estiver falando do adolescente aprendiz maior de 14 anos, ele tem assegurado por lei todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários. O 66 está dizendo, ao adolescente portador de deficiência é assegurado que tipo de trabalho, gente? Aqui, ó, é assegurado trabalho protegido, beleza? O 67 vai falar, ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado. Aqui começa a brincadeira. Quando eu estiver falando desse adolescente, né, empregado, aprendiz em regime familiar, né, de trabalho, Gisele, o que é este regime familiar de trabalho? Sabe o que significa? Que esse jovem, este adolescente, ele precisa contribuir dentro de casa com aquilo que ele recebe. Se esse jovem, esse adolescente contribui dentro de casa, é importante falar aqui, ó, ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, ou seja, a família conta com o dinheiro desse garoto. A família depende também do dinheiro desse garoto. Perfeito? Aqui, ó, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, o que é vetado? O que é vetado para esse garoto? O quê? Ó, trabalho, é vetado trabalho noturno. E este trabalho noturno é qualquer trabalho noturno? Não. Aquele realizado entre 22 horas, ou seja, 10 da noite de um dia, e às 5 da manhã. Gente boa, é simples. De 22 horas até às 5 da manhã, esse garoto não pode trabalhar. É vetado por lei. É vedado por lei. Falei vetado, ó. É vedado por lei. Perceberam? De 22 até às 5 da manhã do outro dia, o cara não pode trabalhar. Simples assim. A outra coisa, ó, trabalho perigoso, insalubre ou penoso também. Depois, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Além disso, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, o 67 vem dizendo que aquele adolescente que está empregado, aquele adolescente, né, que é aprendiz, aquele adolescente que contribui dentro de casa e que essa contribuição ajuda, né, e muito dentro de casa, para este cara é vedado o trabalho noturno,
perigoso, né, insalubre, penoso, realizados em locais prejudiciais à sua formação, né, e, é claro, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E, é claro, realizados em horários que não permitam que o garoto vá para a escola, ou seja, que atrapalhe a sua frequência, ok? Show? Vamos voltar agora para a nossa questãozinha? Então, a nossa questãozinha fala o seguinte, ó. Assinale a alternativa correta em relação à profissionalização e ao trabalho da criança e do adolescente. Deixa mais uma vez eu pegar aqui a canetinha, porque ela acaba sumindo. Então, tá aqui. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda de produtos de seu trabalho desfigura o caráter educativo? Não. Claro que não. Não desfigura o caráter educativo. Sabe por quê? Se um adolescente estiver sendo remunerado, né, porque ele efetuou um trabalho, né, ou participou de um trabalho vendendo um produto, né, por exemplo, isso vai se desconfigurar, né, o caráter educativo? Não. Continua se configurando o caráter educativo. Então, a letra A não pode ser. A letra B, o adolescente que se enquadrar na categoria de aprendiz estará amparado pelas normas do Código de Processo Civil? Não. A gente já viu lá que não tem nada a ver com o Código de Processo Civil. Olha aqui, ó, o que fala a nossa lei. A esse cara, aqui, ó, a esse cara vai estar garantido aqui, ó, direitos trabalhistas e previdenciários. Em nada tem a ver essa questão de Código Civil, não. São os direitos trabalhistas e previdenciários. Está errado. Letra C. Ao adolescente portador, deixa eu pegar a canetinha aqui de novo, que sumiu. Ao adolescente portador de deficiência é proibida a prática de atividade laboral? Mentira! Não tem nada disso lá, não. Tá bom? O que fala a lei? Que quando estiver falando deixe a jovem com alguma deficiência, olha o 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Então, vocês perceberam que como está errado ali, né? Essa nossa letra C. Não tem nada a ver com prática de atividade laboral, e sim com trabalho protegido. A nossa letra D fala assim, ó, a realização de atividades perigosas, insalubres ou penosas é permitida? Não, não é permitida, né? Ao adolescente, aprendiz que estiver em regime familiar de trabalho, não, não é permitida, beleza? Só nos restou a nossa letra E, que fala o seguinte, ao adolescente é vedado o trabalho noturno, beleza, realizado entre 22 horas, ou seja, 10 da noite, até o cara, né, aqui, ó, de 22 às 5 da manhã, beleza? Show? Então, aqui, ó, este é o nosso gabarito, show? A nossa letra E é o nosso gabarito, que vocês observaram porque que não pode ser, que não podem ser as demais alternativas ali. Show? Beleza?